Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanc e esta é mais uma aula de filosofia integral. Bom, se nós nos aventuramos pelo universo da filosofia, é porque nós queremos, de alguma maneira, compreender a realidade. Se nós nos dispomos a estudar com profundidade, isso também acontece porque nós queremos entender algo mais do que as meras aparências, algo mais do que aquilo que se manifesta diante de nós. E se nós saímos do senso comum, porque é isso que nós fazemos ao estudar filosofia, é porque nós estamos buscando uma compreensão mais profunda das coisas. E por fim, se nós nos dispomos a refletir sobre assuntos que estão além do nosso cotidiano mais imediato, isso é porque nós estamos tentando achar um sentido para a nossa vida, para a nossa existência, um sentido que o cotidiano não nos dá. Portanto, eu concluo disso que todo o esforço que nós fazemos aqui e todo o trabalho que nós despendemos aqui está mais do que justificado. Porque é óbvio que o que nós estamos fazendo é superior. E é óbvio que aquilo que nós estamos buscando é valoroso. Então, o que fazemos está justificado e nos dá certeza de estarmos no caminho certo. E apesar de toda essa grandeza da filosofia, quando nós observamos a filosofia moderna, nós percebemos que ela abriu mão das grandes questões e preferiu se encerrar dentro de problemas muito específicos. A filosofia moderna passou a se importar com assuntos muito pontuais, com detalhes, com áreas singulares da vida. Essa nova filosofia, o que ela fez foi recortar a realidade e observar essa realidade recortada. E isso ela fez exatamente como fazem todas as outras ciências. Então, ao fazer isso, ao recortar a realidade, ao olhar de maneira direcionada para pontos específicos da vida, a filosofia deixou de ser aquilo que, como ela era chamada, né, de a rainha das ciências, e se tornou, na verdade, mais uma ciência entre as ciências, mais uma entre elas. E sendo mais uma ciência, e agindo como uma ciência, ela se torna, ao mesmo tempo, uma submissa, uma serva da matéria. Porque a partir do momento que ela recorta a realidade, a partir do momento que ela olha a realidade de uma maneira delimitada, nesse mesmo momento ela se torna, ela fica submetida à materialidade. Claro que a especialização da filosofia tem seus frutos positivos, não é totalmente negativo, né? Não é totalmente ruim. É a partir dessa especialização que foi possível entender melhor os processos, que foi possível compreender as leis, os sistemas, muitos dos sistemas da realidade. Só que ao mergulhar nos processos, a filosofia não estava fazendo exatamente filosofia, ela estava fazendo ciência. Ela obtém conquistas? Obtém. São úteis? São. Mas não são conquistas exatamente filosóficas. No máximo, são conquistas que são auxiliares à reflexão filosófica. São úteis, mas ao restringir a filosofia a isso, elas acabam diminuindo o sentido da filosofia. Então, essa filosofia moderna, ela acabou deixando nas mãos dos religiosos, nas mãos dos espiritualistas, o direito de oferecer as respostas universais, de apresentar um sentido para a vida que abarcasse toda a totalidade. Ela mesma, a filosofia, preferiu deixar de fazer isso. Só que é da vocação original da filosofia apresentar
essas respostas, ou pelo menos buscar essas respostas, buscar o sentido universal, buscar uma resposta totalizante. A filosofia nasceu assim, nasceu em busca dessas respostas integrais, nasceu em busca e no esforço de compreender a realidade na sua unidade total. E quando ela se debruçava sobre as questões pontuais e as questões circunstanciais, isso era apenas um pretexto para se refletir sobre o todo, para se buscar o sentido de tudo. Então, no meu modo de entender, quando a filosofia ela abre mão disso, e quando ela deixa de procurar isso e de fazer isso, ela comete o seu maior pecado. E é a partir disso que começa a sua depreciação, começa a sua degradação. Se nós olharmos a filosofia nos seus primórdios, você vai ver que os seus adeptos, eles tratavam a filosofia quase de maneira religiosa. E mesmo quando você tem filósofos religiosos, como os filósofos cristãos, que eram cristãos fervorosos, você tinha, por exemplo, Justino, que era conhecido como o Mártir. Você tinha Clemente de Alexandria, você tinha Orígenes. Você vai ver que eles mesmos chamavam a sua fé cristã de verdadeira filosofia. Se você pegar Justino, por exemplo, ele vai afirmar assim, ó, quer ver? Ele falava assim: a fé cristã é a única filosofia segura e verdadeira que proporciona à razão as verdades mais imprescindíveis. Olha que coisa. Então, esses filósofos cristãos olhavam para a sua fé e a viam como uma filosofia. Isso significa que filosofia para eles significava algo superior, algo maior, né? Não era uma ciência especializada. Era algo tão grande que a sua própria fé poderia ser chamada de filosofia. E essa atitude não deve escandalizar aí os mais religiosos, porque para aqueles homens, é isso que precisa ser entendido, era muito claro que filosofia e religião estavam perseguindo o mesmo objetivo. Por isso que eles as comparavam ou as confundiam até. E que objetivo era esse? O desvelamento da verdade, a revelação da verdade, a descoberta da verdade, né? Se havia uma diferença entre filosofia e religião, era uma diferença mais de método, né? Porque a filosofia ela se direcionava à verdade pela via exclusiva da razão, da especulação, do pensamento. E a religião não. A religião, a verdade, ela já vinha a partir da revelação. Só que, no fundo, as duas estavam lidando com a verdade. E o objetivo das duas era levar os homens à verdade. Então elas estavam tratando das mesmas coisas, por isso que aqueles homens não tinham problema de confundi-las, e de misturá-las, e de chamar uma pelo nome da outra. Tá? Agora, por que aqueles homens buscavam a verdade? Eles buscavam a verdade porque eles partiam da convicção de que a existência era uma unidade passível de ser compreendida pela razão. Por isso, se ela pode ser compreendida pela razão, então eu posso buscá-la, essa verdade, né? Então, eles se punham a buscar a verdade, porque eles sabiam que a verdade estava lá disponível, ainda que eles tivessem sempre a noção de que a verdade está disponível, mas escondida por detrás das aparências dos fenômenos. Então nós temos os fenômenos aqui, esses fenômenos não nos mostram a verdade, às vezes até atrapalham, mas existe uma verdade por trás disso, e nós podemos buscá-la. Então a vocação original da filosofia era essa, de buscar a verdade por detrás dos fenômenos, e essa verdade é uma verdade total, uma verdade geral, universal. Então a gente pode dizer que essa vocação original da filosofia era uma vocação de dirigir-se à transcendência. E, para alcançar essa transcendência, o caminho é o seguinte: essa filosofia ela precisava ser integral, ela precisava ser totalizante, ela precisava buscar uma unidade, ela precisava ter essa sua visão de busca de unidade para compreender o todo. Então a gente pode dizer que o céu era o limite dessa filosofia, que Deus era o fim da filosofia, porque era claramente uma filosofia que buscava transcendência, que buscava além do mundo da materialidade, do mundo visível.
Então, é o seguinte, para nós aqui, lição para nós. Se nós quisermos tomar a filosofia como um caminho para nos achegarmos à essência da realidade, entendermos isso, então nós precisamos, de alguma maneira, retomar a vocação original da filosofia. E que vocação é essa? É fazer filosofia com um olhar mais amplo, uma visão mais holística sobre a existência. Então, tudo o que nós fazemos aqui é olhar para as coisas sempre com uma visão totalizante, ainda que nós observemos coisas pontuais, ainda que olhemos situações circunstanciais, ainda que investiguemos objetos ou fenômenos particulares, ainda assim, tudo isso tem o objetivo não apenas de entender a coisa, mas entender a coisa para entender o todo. Essa é a nossa busca, por isso que nós falamos de uma filosofia integral. Então, nós estamos aqui sempre fazendo esse tipo de filosofia como a filosofia se propôs desde o início e como a verdadeira filosofia sempre fez. Esse tipo de filosofia nunca deixou de acontecer. Quando eu falo de filosofia moderna, não significa que não, nesse tempo que a gente chama da modernidade, não existiram filósofos que buscaram isso. Sim, só que eles deixaram de ser os filósofos da primeira linha, né, de reconhecimento. O que ficou reconhecido foram os filósofos mais especialistas. Mas o que eu proponho com a filosofia integral é uma retomada da nossa parte e uma consciência da nossa parte dessa vocação original da filosofia de olhar para o todo. Nossa preocupação, a minha preocupação, é sempre entender um sentido geral, universal, total da existência para que nós possamos encontrar o sentido da nossa vida. Se há uma utilidade nisso, a utilidade é essa: encontrar o sentido para tudo aquilo que nós vivemos. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.